uma certa consciência que se eu continuasse daquele jeito, O caminho não era o caminho não que você tava bom. queria. Eu acho que é uma coisa que do yoga, que yoga significa união, né? Que a gente sente que tá faltando algo. A experiência humana que a gente tá sempre buscando fora, que a gente tem essa falsa impressão de que está faltando algo para do canto. E aí, só que, né, fiquei um pouquinho ali, talvez assim, muita gente vai se identificar com isso. Experimentei, fiz várias aulas, fiquei 3, 4 meses e larguei. Aí, anos depois, né, eu me formei em letras em inglês. Na verdade, eu sou professora de formação. Então, toda essa coisa de professora já é, assim, desde os 19 anos que eu dou aula. E aí eu fui para a UFES, me formei em letras em inglês e quis, quando eu me formei, ir para os Estados Unidos Praticar. vivenciar a cultura que eu ensinava ali, né? Era um intercâmbio ou você foi morar lá? Intercâmbio, não sei se você vai lembrar disso, numa época que tava todo mundo fazendo work experience. É. Todo mundo, só que eu inventei de ir pra Nova York. Todo mundo ia, tipo, pra estação de esqui, enfim. Eu fui pra Nova York e amei a cidade. E assim fui vivendo lá. Eu trabalhava, fiz vários trabalhos. Você ficou quanto tempo lá? Um total de uns 3, 4 anos, entre idas e vindas. Nossa, legal. Um tempo bem legal. Dei aula de inglês, dei aula de português, trabalhei de babá, trabalhei em restaurante, trabalhei em festa. E lá você tinha alguém de acolhida, alguém conhecido, ou você foi sozinha, assim? Eu tinha um primo do meu pai Uhum. que morava, quem conhece a região vai saber, morava em Newark, que é uma cidade em New Jersey que é uma cidade brasileira. Só que eu fui, assim, apesar de ter ele lá, eu fui sozinha. Uhum. E conheci as meninas, cara, na época, no Orkut. No Orkut. E aí a gente se encontrou dentro do avião, eu conheci as meninas e até hoje nós somos Que amigas. estavam indo junto para a aventura. E aí, É legal isso. enfim, esse foi Se o conecta, kickstart, né? assim, lá. E o grande lance de Nova York é que, diferente naquela época de Vitória, é que em cada esquina tinha um estúdio de yoga, No. praticamente. Então, a cena lá, né, era, assim, muito popular. E aí, em determinado momento, eu me vi, assim, num estilo de vida lá que tava assim, cara, se eu continuar assim, vai dar ruim. Não vai dar bom, não. E eu tava, aí nisso eu já tava com uns De cansaço, 23. você diz? De cansaço, de estresse, De estilo ou de de vida, agitação, de tudo. agitação, de Tinha quantos anos noitar. isso? Era 20 e poucos anos? 20 e poucos. Aham. 23, Idade 24. boa. Tava, imagina, sozinha em Nova York, morando em República, né, na verdade. Sim. E curtindo toda, só que eu tinha uma certa consciência. Eu tinha uma certa consciência que se eu continuasse daquele jeito, O caminho não era o caminho não que você tava queria. bom. Eu acho que é uma coisa que do yoga, que yoga significa união, né? Que a gente sente que tá faltando algo. A experiência humana que a gente tá sempre buscando fora, que a gente tem essa falsa impressão de que está faltando algo. E eu cheguei... Cada pessoa tem a sua história. Sim. Que chega nesse momento em que parece que nada lá fora te completa e você fala, cara, assim não dá. Então, acho que eu cheguei nesse momento, naquele instante ali. E lembrei que exercício físico já tinha me ajudado antes, com ansiedade, porque daí esse senso de separação começa a causar essas coisas na gente. É. Ansiedade, depressão, enfim, entre outras coisas. E eu já tinha feito exercício físico para isso e já tinha tentado yoga antes. Eu falei assim, perto do meu trabalho tem vários estúdios de yoga, então eu vou tentar isso de novo, vamos ver no que vai dar. Isso foi 2010. Uhum. Aperta o tempo para frente, estamos aqui agora. Nunca mais eu parei. Nunca mais eu parei. Ai, coisa boa. Essa experiência que você teve em Nova York foi a primeira experiência que você teve viajando também. Porque eu sei que você morou em outros lugares, né? Inclusive, quando eu te conheci, você dava aula, né? Lá em Jacareípe mesmo. E daí você foi pra Costa Rica? Foi. Isso, foi pra Costa Rica. Aí foi pra lá e aí você tava
dando aula ainda online, né, e tal. Acho que ferveu isso, né, essa questão da aula online e tudo. Foi. E me conta um pouquinho como é que foi as outras experiências. De Nova York, você voltou pro Brasil, o que você foi pra Índia também? Cara, ó, Você foi pra tantos lugares, a cara, que história legal. tem um amigo meu que dá Me risada, conta. porque eu falava com ele assim, cara, eu dei a volta no mundo, porque eu dei literalmente, eu dei a volta no mundo, mas eu não tinha planejado isso não, isso só aconteceu. E ele ria da minha cara, porque ele era um mochileiro também, gostava muito de viajar, ele é daqui, do Espírito Santo, mas a gente não, ele Se era amigo encontrou da minha aonde? irmã, a gente não se conheceu aqui, a gente se conheceu em Bali. Enfim, detalhes à parte. Mas nessa época, daí eu comecei a fazer yoga em Nova York. E aí comecei a viver a transformação de verdade. Na época eu fumava. E uma das grandes marcas que eu vejo da minha transformação naquela época foi o processo de largar o cigarro. Que Porque é um processo muito difícil, né? tipo assim, eu fumava sempre, É todo porque é dia. hábito, é químico, né? É tantas variáveis que Uhum. você tem dentro dessa questão do cigarro, que é realmente um trabalho transformador. Como é que você conseguiu? Pois é, então, yoga. Tipo assim, Tá aí, gente. Pra foi. você que tá querendo parar de fumar, lidar com essa ansiedade pós-nicotina. E aí, assim, são várias transformações, mas um pouco mais tangível, né? Essa do cigarro, Sim. porque eu saía da aula de yoga, na verdade, eu ia pro trabalho. Aí eu não podia fumar no trabalho. Aí eu fumava antes de ir pro trabalho. Quando eu saía do trabalho, eu fumava. Quem fuma vai entender o que eu tô querendo dizer. Faz tempo já, mas essas lembranças elas marcam. Aí eu comecei a ir pro yoga ou antes do trabalho ou depois. Qual era o horário que eu fumava? Eu tinha que fumar depois do yoga. Aí aquilo começou a me incomodar. Eu falava, poxa, acabei de fazer uma prática maravilhosa aqui. Eu saio, eu tenho vontade de fumar, mas isso parece que não tá funcionando. Aí eu comecei a parar de fumar durante a semana. Aí quando ia, sei lá, Um para um barzinho, alguma bar, coisa algumas assim. coisas, fins de semana, ainda comprava um maço. Tal. Aí depois eu parei de comprar, pedia dos amigos. Aí depois eu parei. Foi o processo mesmo, não foi aquela coisa muito. De uma hora para outra, virada de chave, não. Foi É... algo. Eu acho que acaba ficando mais sustentável também, né? Dessa forma, porque você vai reduzindo de pouco a pouco. E é muito difícil, tá? Reduzir de pouco a pouco também. Porque eu pensando aqui sobre. Que eu fico. Eu não sou uma pessoa de tantos vícios, assim. Mas o vício do açúcar sempre foi algo muito difícil pra mim, sabe? E eu não consegui parar pouco a pouco, sabe? Eu tive realmente que ter um período, eu fiquei, eu acho que um ano e pouco, sem consumir totalmente o açúcar. Zero açúcar. E aí Muito depois difícil eu acho que também. eu passei por, né, pelo suor, pela tremedeira, pelo querer matar todo mundo perto da minha. Matar todo mundo que tá perto. E arrumar briga, confusão. E, e aí sim eu consegui. Você vai olhar pra dentro, né? Eu acho que você vai ver, entender o que que tá acontecendo, entender o que que o seu corpo tá te pedindo, o que que. É uma loucura isso. E eu acho que o yoga ele te provoca muito nisso, de você se encarar, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente tem tanta dificuldade de se encarar que as pessoas vão pra fuga com bebida, com rede social, né? Com tantas outras distrações que a gente tem. Hoje a gente tem muita coisa para conseguir fugir. A Muita gente fuga. não quer se deparar